Boa noite a você de casa que está chegando para assistir o nosso terceiro episódio do nosso podcast. O trabalho vai continuar. Sejam muito bem-vindos, porque hoje o tema é bastante interessante. Vamos falar sobre os movimentos sociais e o envolvimento do PT. Mas antes, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar aquele like, não é mesmo, Felipe? Com certeza, Caíne, a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial para contar para vocês um pouco sobre a trajetória de vida dela, como é que ela chegou nos movimentos sociais, quem é ela. Mas antes disso, vamos estar seguindo o Serginho no Instagram, Serginho13 OFC, nosso futuro prefeito. Vamos estar seguindo também a Juventude, Juventude13 QMDS e nosso vice-prefeito, @César da Isoplacas. Então, estamos hoje aqui com a Alcrísia. Alcrísia, como é que você está se sentindo hoje? Rapaz, muito feliz, viu? Porque falar de movimento social, falar de política, me alegra muito, porque eu nasci e me criei nessa luta, entendeu? Venho de uma geração venho de berço, meu pai e minha mãe já eram dos movimentos sociais, a minha avó também. Ela veio de Valente para o Gregório, que para quem não sabe, o Gregório é o primeiro assentamento de reforma agrária do território do Cisal. E minha avó, ela ensinou a gente essa luta. Então, meu pai e minha mãe sempre foi sindicalista e eu aprendi com eles. E a gente sabe, né, quando a gente fala de movimento social e de PT, tem tudo a ver, já que o percursor, né, do Partido dos Trabalhadores, Lula, sempre foi ali um sindicalista, um percursor dos movimentos sociais, buscando sempre o melhor para a população, para o povo, para o trabalhador urbano, para o trabalhador rural. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, Alcrísia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Vamos dar início. Eu estou aqui extremamente ansiosa para conhecer um pouco mais sua história e como você contribui, né, com a nossa sociedade, com a nossa terra queimadas. Bom, e pra gente começar, já vou fazendo uma pergunta, porque eu sei que você é filha de agricultor e eu gostaria de saber se essa influência, né, de ser filha de agricultor, de vir ali da terra, fez com que você se envolvesse cada vez mais assim nos projetos sociais, nos movimentos sociais. Isso teve alguma influência ou partiu muito de você? Teve influência, sim. Inclusive, a gente não pode falar de movimento social sem falar mais ou menos como foi a história que surgiu no país. O movimento social, ele mais ou menos começou assim, na época da escravatura, entendeu? Os movimentos começou ali, onde começou uma mobilização, as pessoas contra a escravidão, e ali conseguiu. Aí se esqueceu mais ou menos, não tinha esse nome movimento social. Ele veio muito em força, mais ou menos na década de 60, com a maioria dos movimentos contra a ditadura militar. E uma das maiores forças na ditadura militar foi a questão da juventude se criando nas escolas, a questão de organização mesmo. E aí veio-se a ditadura militar. E aí, na década de 70, realmente, foi que se criou força, realmente, que foi a questão dos movimentos rurais. Por quê? Porque na década de 60 se percebeu, tinha pesquisa de IBGE que se percebeu que na década de 70, mais ou menos 70% da população era rural e 30% urbano. E depois da década de 60, começou-se o êxodo rural muito grande. Então, foi ali que o pessoal percebeu que precisava se criar uma organização para diminuir esse êxodo rural. Então, foi ali que veio com força a questão das criações dos sindicatos rurais no Brasil inteiro. Alcrísia, fiquei um pouco intrigado aqui. A gente percebe que a sua afiliação com o PT já tem bastante tempo. Como é que você faz um balanço um pouco das questões, das propostas, dos projetos, das manifestações e nas defesas que o partido atua? Assim, o PT, para mim, é motivo de orgulho ser petista. Por quê? Porque o PT foi criado há 40 anos. Ainda era jovem. Mas quando o PT foi criado, ele já veio com intuito. Ele veio com o objetivo, já que Lula já era metalúrgico, já era de movimento social. E a gente percebeu que para que a gente conseguisse políticas de qualidade no país, a gente precisaria entrar na política partidária. Não era política só, entendeu? Política de assistencialismo, não. Era partidária mesmo. A gente precisaria ocupar as câmaras de deputado, ocupar a política mesmo, porque é através da política que se chega a políticas públicas de qualidade. Então, Lula criou o partido nesse intuito. E meu pai, antes de Lula governar, antes do PT governar, meu pai já tinha uma confiança tão grande que Lula ia mudar um dia o país e que ia, pelo menos, lutar por qualidade de vida, principalmente para a gente do Nordeste,
que o Nordeste sempre era visto como feio, a gente nunca tinha política pública de qualidade, que por isso que aconteceu os êxodos rurais, porque a maioria era do Nordeste. Então, assim, foi ali com meu pai, entendeu? O tempo todo batendo PT, Lula, que eu peguei gosto pela coisa. Bom, isso é extremamente importante, né? Quando a gente está falando aí sobre movimentos sociais, sobre políticas públicas, eu gostaria de saber a sua opinião, por exemplo, sobre como é que vem sendo a agricultura familiar, por exemplo, aqui no nosso município, através da COPCAF. Como elas estão recebendo algum subsídio, vem recebendo ajuda? Como é que atua, por exemplo, essa questão? A COPECAF, porque tudo no Brasil, o movimento social, cria-se de uma necessidade, até o partido. A gente não cria nada de graça porque chegou e disse assim, vamos criar porque é bonito. O Brasil sempre há uma necessidade. Então, assim, apesar da gente viver num país capitalista, eu ainda acredito muito na economia solidária. Principalmente para quem pensa em produção orgânica, em quem não só pensa no lucro, em quem precisa viver dignamente. Então, assim, eu acho que a cooperativa aqui veio se criada nesse intuito. Já que há uma lei governamental que garante que 30% da merenda escolar tem que ser da agricultura familiar. Mas para que se acesse, tem que ter notas fiscais, entendeu? Quando você repassa. Então, para que você tenha acesso a essa política pública, você precisa de uma instituição com CNPJ. Então, foi-se ali nessa necessidade de organizar os agricultores do município de Queimadas que a gente criou com a PECAF. E que hoje está dando certo. Gente, só fazendo um balanço, a economia solidária, para quem não sabe, porque essa nomenclatura, economia vem do financeiro, vem baseado no dinheiro. E solidário a gente sabe que é para ir para quem precisa. Ou seja, aqui, pelo menos nas comunidades, Alcrísia, tem bastante diferença da agricultura familiar e fortalece a economia solidária. É justamente fazer com que o dinheiro chegue para as pessoas que precisam, que são os agricultores na nossa comunidade, no nosso município, que não tem assim tanto acesso. Só fazendo esse balanço para vocês não ficarem tanto de fora. Alcrísia, pegando o gancho, você um pouco tá por dentro aí do Sindicato dos Trabalhadores. Quais são, assim, um pouco das conquistas? O que é que foi de mais marcante, assim, pro sindicato? Que você vê assim, você fala, nossa, o sindicato avançou bastante. O que é que você acha? Assim, quando o sindicato foi criado, o de Queimadas, 71, foi criado. Então, assim, as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas comentando, não vou pagar mais sindicato porque eu não preciso. Sindicato, às vezes, as pessoas até ofendem, acham que a gente anda extorquindo os agricultores. Quando, na realidade, o sindicato ele não foi criado, que nem o pessoal acha que foi criado para aposentadoria, não. O sindicato rural ele foi criado de uma necessidade para que, ao contrário, se conseguisse, as pessoas conseguissem esse benefício de uma aposentadoria. Antes de se organizar o sindicato, não existia aposentadoria rural. Depois do movimento sindical foi que surgiu. Então, assim, eu acho que um dos maiores fatores é justamente isso, a questão da aposentadoria. Outro fator importante, que hoje a gente frisa muito, é que hoje o sindicato rural não é só previdenciário, não é só aposentadoria. Hoje a gente trabalha a questão de jovem, a questão de crédito rural, a questão da mulher, da questão da violência no campo. Sabe, a gente trabalha também a questão da educação do campo de qualidade, que se a gente necessita, a gente quer que o campo tenha qualidade de vida, a gente precisa ter educação. A educação é tudo. E a gente é de uma ideologia que a gente acha que se você mora no campo e você quer fazer um curso universitário para doutora, que nem ela, advogada, não importa se você é do campo, você paga imposto igual da cidade. Então, o sindicato vem com esse objetivo de manter o cara no campo com qualidade de vida. Até porque não adianta nada você querer que a pessoa se dê bem na vida quando você não dá oportunidades para ela vencer na vida. E através desse seu trabalho no sindicato, né, de você estar sempre ali liderando movimentos sociais em prol da agricultura familiar de Queimadas, você já conseguiu levar, um exemplo, o nome da agricultura familiar de Queimadas para fora do nosso município? E se você já conseguiu fazer isso, já teve algum momento marcante para você durante essa jornada? Já sim, inclusive amanhã a gente vai estar tendo, graças a Deus, o governo federal, depois de 10 anos, vai estar voltando às conferências de economia solidária, e amanhã eu vou estar lá representando o senhor do Bonfim. E a gente leva assim, porque, infelizmente, não é todo gestor municipal que abraça a causa dos 30% da merenda escolar. E a gente mora num território do Cinzal que poucos municípios abrangem, e é uma preocupação, porque a gente é garantido em lei. Então, no momento que a gente tem um gestor que entenda a importância da agricultura familiar, entende que no Brasil
maioria da população é agrícola, querendo ou não. A gente vem da agricultura familiar. Se a gente pegar a renda dos 20 municípios do Cinzal, você vai estar lá dizendo que não tem indústria. É agricultura familiar que mantém esse povo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente já levou sim. Porque no momento que você chega e diz, não, o município lá de Queimado, o gestor, ele financia, ele agrega os 30% ou mais da agricultura familiar, já é uma vantagem. Coisa que outros municípios no território às vezes não fazem. Então, assim, durante a gestão do PT, você observou aqui que nossa comunidade, essa questão da agricultura familiar, ela foi muito mais valorizada. Foi sim, foi valorizada justamente por isso. Porque, assim, quando você trabalha com uma gestão pública, as pessoas têm que compreender. Eu não sou, nunca fui gestora, nunca fui Sim. política, mas eu aprendi uma coisa com Lula, que é por isso que eu voto nele. Lula sempre frisa que toda a população ele tem que estar agregado na economia e financeiramente. Ou seja, o Brasil, o pobre, tem que estar incluído na economia do país. Porque eu aprendi com ele e acho que ele está certo. Um exemplo, hoje eu sou viúva, mãe de 2 filhos, sou pensionista. Se o mercado bota produtos que eu posso comprar, o comércio compra. Se toda a população tiver dinheiro para comprar, o comércio rende, a economia rende. Não existe uma economia se o povo não está engajado ali, se o povo não está incluído. Entendeu? Então, é por isso que eu voto em Lula porque Lula governa pensando na população no geral. Ele não pensa numa minoria. Ele pensa em todo mundo, que ele é governo de todo mundo. E as pessoas que governam têm que pensar nisso. No agricultor do campo e em todo mundo. Você pode votar, ou você pode ser candidato hoje e ter 50%, 60% de voto. O restante dos 40% é seu, é morador de Queimadas. Não importa se votou em você ou não. Entendeu? Paga imposto e vive, entendeu? E precisa ser visto no seu mandato. Por exemplo, meu candidato pode ganhar hoje, mas se ganhar, ele é meu prefeito de qualquer jeito. Porque eu sou moradora e exijo isso e tenho direito disso. Alcrísia, a gente percebeu aqui, nesses últimos 4 anos, que durante a gestão do PT, evoluiu bastante a questão da agricultura familiar, o acompanhamento técnico. E a gente sabe que nas comunidades, você pode saber até mais do que eu, que vai muitos implementos agrícolas, tratores, para passar na casa na roça dos agricultores, para que eles possam plantar suas culturas anuais, feijão, milho. Como é que você vê essa melhora assim no dia a dia dos agricultores? Contribuiu significativamente? Eu acho que contribuiu, porque assim, o diferencial dos trator vir nas gestões é porque eles não vêm diretamente para um agricultor. Eu me lembro que teve algumas gestões que meu pai sofreu muito com isso. O trator iarava do lado do prefeito, porque meu pai era oposição. Hoje em dia tem esse diferenciado, porque a maioria dos tratores eles vêm com emenda parlamentar e vêm para associações ou cooperativas. Então, ali você tem direito, qualquer pessoa. Você pagou a associação, você tem direito. Que eu sou sócia lá no Gregório, sei disso. Então, você sendo sócio, tendo o trator ali, você tem direito. Então, eu acho que mudou muito nesse diferenciado. Porque o trator hoje, ele não vem diretamente para uma pessoa, ele vem para a associação. E quem gerencia aquela associação e quem é sócio tem direito a ter aquela política. Voltado para isso, a gente sabe que existem capacitações oferecidas, por exemplo, pelo governo, que é o Sebrae, o Senar. Você acha que isso vem influenciando cada dia mais, por exemplo, os agricultores? Essas contribuições, essas iniciativas, elas fortalecem os movimentos sociais em Queimadas? Eu acho que é que nem eu lhe falei, educação é tudo. E o Sebrae, o Senai é um dos grandes parceiros no município voltado para isso. Um exemplo, a gente tem uma cooperativa que distribui o bolo, vamos dar um exemplo. Aí vamos fazer um curso, o Sebrae vai fazer um curso de bolo de capacitação. E teve muito isso. Então, eu acredito que melhora muito. Eu vi capacitações para jovens na questão de mecânica. Tá entendendo? E isso estimula, porque ali, através dessas capacitações, as pessoas vão decidir se aquilo mesmo que quer, questão de fazer unha, né? Manicure, pedicure. Então, eu acho que curso de profissionalizante sempre é bom para capacitar a juventude. Alcrísia, eu fiz um curso no início desse ano, através do Senar, que era sobre a utilização de drone. Eu sou técnico em agropecuária, então você ter um pouco diferencial no mercado de trabalho é muito importante. São sempre conhecimentos muito válidos. E realmente é muito importante a gente apoiar partidos, pessoas de uma forma geral, que apoiem, que venham essas capacitações para os jovens. Eu mesmo me sinto muito realizado quando eu volto pensando na escola. O quanto eu consegui aprender lá, o quanto eu evoluí, tanto profissionalmente
e mentalmente aprendi coisas, valores que eu vou levar sempre pra minha vida. Então, eu percebo na sua fala que você também tem esse olhar, tem essa importância. Até porque, como você falou, você é mãe. Você consegue ver a evolução do seu filho ali, quando ele faz um curso, ele chega em casa animado, comentando. Então, tudo isso é muito, muito importante, de verdade. Assim, eu acho importante, um exemplo, por que é que eu voto no PT, eu acho diferenciado? O PT tem os PGPs, os projetos participativos, que Lula criou, entendeu? Então, o que é que esses projetos fazem? Eles botam ali, você faz, eles mandam que a população diga mais ou menos quais são as políticas que vão ser feitas durante 4 anos, e a população é que vai dizer. O diferenciado do PT também é isso. É porque, por exemplo, o PT fez muitas cisternas, e eu lembro que nas outras gestões os projetos vinham de cima para baixo. E no governo Lula ele fez diferenciado. Ele desceu, mandou descer para as comunidades e saber qual a necessidade do povo. Aqui no Nordeste mesmo era a questão da água, ele deu cisterna. Então, quem tem que saber a necessidade é o povo. E o governante tem que vir até o povo perguntar isso. Não é mandar um exemplo, gente. Eu lembro de um governo que mandava um moinho de milho, casa de farinha, sem nem ter mandioca, sem nem ter milho. Então, precisa-se também. Por isso que é importante os PGPs. Para que a população diga ao governo o que é que tem que fazer, qual a necessidade dele. Como é que você dá uma bola para uma comunidade que não tem nem campo de futebol? Justamente. E falando nisso, o que é que você acha que, assim, Queimadas vai enfrentar como desafio voltado para os movimentos sociais para o futuro? Rapaz, eu acho que quando eu falo, eu até falei na questão agrária, entendeu? Um dos maiores problemas do nosso país ainda é a questão da reforma agrária. Eu estava até comentando mais cedo. Porque a maioria dos jovens sai para as grandes metrópoles, que na década de 70 criou-se um problema, porque a maioria das pessoas sai da zona rural para procurar melhoria de vida. O que aconteceu? Encheu as metrópoles, criou-se favelas sem qualidade de vida. Eu não culpo os favelados, não tem culpa. A gente vem de um país que eles saíram da zona rural para ter uma vida melhor na cidade, chegou lá, foram morar em favelas que não tem saneamento básico, não são vistos como seres humanos. A realidade é essa. Tá entendendo? Então, assim, hoje em dia, eu acho que um dos maiores gargalos no mundo, ou no Brasil e em Queimadas, é a questão de terra. Tem agricultor que tem 5, 6 tarefas de terra e tem 3 filhos. Como é que, por exemplo, se ele for acessar um Pronaf com 5 tarefas de terra, ou ele ou a esposa, o filho não tem como acessar, porque o filho não tem terra. Tá entendendo? Então, eu acho que um dos maiores gargalos no Brasil, em Queimadas, é essa questão de terra mesmo, falta de reforma, a reforma agrária, que não é feita. Começou-se um movimento aí com o MST, que o povo dizia que era a própria Globo, né? Dizia que estava invadindo terra e era aquele e foram vistos como bandidos, que até hoje é, quando na realidade eles ocupavam as terras que não eram produtivas. Mas é visto como, entendeu? E se criou essa cultura. E o povo até hoje tem medo de ocupar as terras porque acha que está invadindo ou roubando as terras. São o que o pessoal chama de sem terra, que hoje em dia são reconhecidos como áreas de assentamento. Que, inclusive, o MST é um dos maiores produtores orgânicos de arroz do Brasil. Entendeu? E é um das organizações que levanta a bandeira orgânica, comida com qualidade, entendeu? Vida com qualidade, educação de qualidade. Alcrisa, você conhece alguma pessoa que fez o êxodo rural e hoje em dia se arrepende? Rapaz, muita gente. Porque, assim, as pessoas, na realidade, foram naquela época. Porque o pessoal até fazia uma brincadeira que o pessoal, quando os meninos ficavam 16, 17 anos, bacia na cabeça e dizia assim, vá para São Paulo para não ser analfabeto e burro, que nem seu pai era. Gente, na realidade, eu conheço muita gente. Então, assim, tem vários amigos meus, agora que você sabe que saía ônibus, eu não sei hoje, mas saía ônibus, que as pessoas iam para ver se achavam qualidade de vida. E a maioria não retorna hoje porque não tem como, já fez sua vida lá. E se voltar para o campo, entendeu? Quase a mesma realidade, não mudou muita coisa, entendeu? Nesse sentido. A maioria, entendeu? Então, eu acho que metade do povo que foi, que é que nem eu lhe disse, tem que ter uma política que o jovem e o povo tenham opção. Quem foi para lá não teve opção. Ou vinha, ou ficava aqui, entendeu? Ou como diz o pai, continuar burro, né? Que era assim que dizia. Não estou dizendo que ninguém é burro no campo.
Deus me livre. Era uma cultura. Então, assim, quem foi para lá, o sonho é voltar. Tem muita gente que o sonho é voltar, mas não tem como voltar mais, entendeu? Porque a realidade é diferente. Então, eu acredito que muita gente se arrependeu, realmente. Foi por não ter opção. Se, por exemplo, agora você tivesse o poder de fazer alguma mudança significativa para valorizar mais essa questão, né, da agricultura familiar, do campo, o que é que você faria? Rapaz, eu acho que eu tentaria. Eu acho que a gente tem que ir pela educação mesmo, sabe? Educar nossos jovens, sabe? Para ser pessoas críticas, sabe? Não ser robôs. Eu vejo hoje uma geração que fica muito no celular. E hoje é muita mentira. É muita mentira. A gente precisa hoje estar ciente das coisas, sabe? Pesquisar mais. Tem que ter o celular, mas tem que pesquisar mais, tem que estudar mais. E da educação e que o povo pense além do universo de uma câmera, pense além de um celular, entendeu? Mas assim, como é que a gente, então, faria o incentivo para essa agricultura familiar, assim, nas comunidades? Para Eu esses acho que jovens? através de organização nas associações mesmo. Hoje em dia está muito descrente essa questão de associação, de cooperativa, entendeu? É que nem eu digo, a gente está lutando com o capitalismo, que a gente sabe que é mais fácil você vender o celular ali, entendeu? Aliás, comprar coisa com veneno do que a coisa orgânica. Porque o orgânico é mais caro, claro, e o outro é mais fácil, entendeu? Então, assim, é dos gargalos da gente, mas eu acho que se a gente começar a se organizar realmente em cooperativa, em associação, entendeu? E organizar esses jovens, começar a brigar por crédito rural para a juventude e reforma agrária, eu acho que mudaria essa realidade. Já que você está citando aí essa questão de organização, né, dos movimentos sociais buscarem, né, lutar mais, estarem ali mais unidos de frente, a gente sabe que hoje em dia a gente tem mais de 50 associações aqui em Queimadas. O que é que você acha que falta para essas associações buscarem mais efetividade? Por exemplo, buscar com que o governo traga, por exemplo, mais tratores, mais insumos agrícolas para essas regiões, para essas comunidades e para essas associações também? Eu acho que primeiro tem que acreditar que o meio é ali, entendeu? E ter fé e buscar, sabe? Eu ainda acredito que não existe uma gestão, que seja municipal ou federal, sem ter o apoio da comunidade. E a comunidade precisa estar organizada. As associações precisam estar organizadas. Ninguém vai conseguir nada sozinho. Então, o que eu falo para essas pessoas é que se organize, procure suas associações, viu? Tá meio assim desacreditado, porque às vezes, que nem eu lhe digo, o capitalismo vê muito isso financeiro. A gente vê muito financeiro e a gente não esquece de que, através da organização, das comunidades, das associações, que nem eu lhe digo, muitos projetos só vêm para as organizações, porque tem que ter CNPJ, tem que prestar conta, que as pessoas procurem lá as associações e se organizem, já que querem se manter ali no campo, com qualidade de vida, vai ter que procurar. Os jovens se associar no sindicato, entendeu? Porque é uma das maiores representações rural, viu, dos nossos municípios, é o sindicato rural. E as pessoas, às vezes, porque acham que não está dando dinheiro, que está gastando, entendeu? Mas as pessoas precisam saber que a gente tem essa organização e representa o rural. Alcresia, aqui em Queimadas e também espalhados pelas comunidades aqui mesmo do município, tem mais de 10 grupos produtivos que produzem aqueles famosos sequilhos, aqueles lanches, aquelas coisas que podem ser utilizadas na merenda escolar, fazendo também um balanço, uma coisa que vai ajudar bastante na questão da economia solidária. Como é que você enxerga isso? Eu acho que foi um avanço, porque isso ajuda muito a questão da renda familiar. Eu vou dar um exemplo aqui, que o Porto Semiárido fez uma cartilha muito interessante, que até hoje eu gosto de citar, às vezes eu, Salvador, eu cito, eu digo assim, todos os projetos tinham que ter aquela cartilha. Que a cartilha é essa? A gente percebe que com essa questão da merenda, que a maioria dos produtores são mulheres também, mulheres só que não têm esposa, entendeu? É que essa cartilha é uma cartilha onde as mulheres, que é mais voltada para as mulheres, elas vão pegar ali o que elas produzirem durante o mês. É a caderneta Isso, agroecológica, muito boa. Eu tenho uma em casa, não consegui ainda fazer, viu? Mas é muito boa em casa. Um exemplo, como é que funciona essa cartilha? A galinha lá do seu quintal deu 20 ovos.
Aí você vai somar ali na caderneta ali, no mês teve 20 ovos. Esses ovos que você ia na feira comprar, você já não vai. Aí ali você soma tudo que você, do coentro, da galinha caipira que você matou, do carneiro, da roça, aí você soma tudo. Quando você vai somar, são mais de R$ 500, um exemplo que eu estou dando, de coisas que você teria que comprar na feira e que você não precisou porque você produziu em casa. E são coisas orgânicas. Então, isso mexeu muito, entendeu? E que fez com que as mulheres perceberem que muitas vezes os esposos achavam que só eles ajudavam com a renda e elas perceberam que elas sim estavam ajudando com essa renda. Não assim, dinheiro diretamente, mas o que tinha que comprar na feira não precisava mais porque ela produzia ali. E essas mulheres entendeu? Elas começaram a ter autoestima, sabe? A se valorizar e dizer, não, pera aí, aqui a renda não é só do homem, não. Eu também estou ajudando aqui, que é a chamada, entendeu? Que às vezes as pessoas não compreendem para a mulher a questão da agricultura familiar. E a agricultura familiar é formada pelo homem e pela mulher, mas a gente vê muito esse machismo de um homem achar que toda a renda familiar é dele. E que a mulher só tem que ficar em casa, lavando prato, cuidando dos filhos, quando não. A mulher é muito mais, às vezes, mais que o homem, participa bastante da horta, molha ali as plantas que tem na residência, isso é muito, muito importante. Voltado que, assim, a mulher, ela é a base, né, da família, né? Tem uma frase que eu uso muito, que é que ninguém para uma mulher que sabe o que quer. Então, eu achei bastante interessante você falar sobre isso, da mulher, certas vezes, ela se impor e mostrar que ela também ali é fonte de renda para a família. Pensando nisso, como é que você acha que o PT ele pode continuar contribuindo, por exemplo, com essas mulheres, com essas famílias voltadas para a agricultura familiar? Eu estive em Brasília, na Marcha das Margaridas, que eu acho que eu fui todas em Brasília. Te conheço. Isso, eu fui em agora. E um dos projetos que Lula aprovou lá foi o Fundo de Quintal, que é justamente essa questão da valorização de mandar recursos para as mulheres que plantam esse coentro que eu falei, cria aquela galinha, o ovo, entendeu? Uma renda, entendeu? Então, eu acho que isso já é uma valorização, porque no momento que você recebe um recurso para plantar o coentro, para criar galinha, entendeu? Para escoar o produto. Porque tem gente que tem como vender o coentro, entendeu? Escoar o produto. Eu acho que isso ajudaria até a questão da valorização, sabe? De você dizer, não, peraí, eu não preciso conjugalmente, entendeu? Viver para me manter. Não estou dizendo ninguém aqui que vai se separar, viu? Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é assim, gente. A gente precisa saber que nós, mulheres, a gente tem como se manter, tem que entendeu? ter a consciência. E ter a consciência e que os maridos, companheiros, respeitem, sabe? Que dependendo dela não fazer nada, ela lava, passa e cozinha. Entendeu? Então, no momento que ela é valorizada no sentido de que o coentro que ela está plantando lá, ela está vendendo e está tendo um dinheirinho, ela vai se valorizar e o machismo vai diminuir. Que a gente quer respeito, entendeu? Com certeza. E voltando um pouquinho no tempo, eu achei extremamente interessante você falar sobre essa caderneta, porque eu lembrei assim, eu fiz algumas visitas a alguns orfanatos aqui na Bahia, e o que eu mais observei é que na maioria desses orfanatos, eles sempre tinham um local para fazer a plantação. Então, as crianças mesmo estavam envolvidas assim, com a comunidade, plantando um coentro, plantando um alface, plantando um tomate. Então, a maior parte da alimentação daquelas crianças iam muito da horta, que eles mesmos cultivavam e que eles mesmos plantavam. Além de ser algo para eles consumirem, de certa forma, também era uma forma de educação para aquelas crianças, de estarem valorizando, por exemplo, o meio ambiente. Como é que você acha que isso poderia contribuir aqui em Queimadas, voltado para isso, assim, para as crianças? Olha, já teve um projeto de cisterna nas escolas que o objetivo era esse. Teve alguns que deu certo, tem uns que não deu. Até hoje tem criança que dá, mas eu acho que é de extrema importância, principalmente que você está me dizendo que foi na capital. E na cidade a gente vê muito essa visão que a gente... Parece que o alface do mercado foi dado ali, entendeu? No mercado, que não teve um processo de plantado, cultivado. A maioria de quem mora na cidade das crianças compreende isso. Então, no momento que você bota o cara para plantar ali, para ele compreender como é todo o processo e o trabalho que dá, ele vai valorizar. Tudo que é dado de graça não é valorizado. Viu? A gente só vai dar valor às coisas quando a gente sabe o trabalho que dá. Então, eu acho que foi feito esse trabalho aqui de cisterna, né, principalmente nas zonas rurais. A maioria das escolas foram muradas justamente para que todo
pelo menos o coentro, alface, tomate, essas coisas fossem cultivadas. Algumas pessoas lá no Gregório ainda estavam fazendo isso, mas aí quando essa seca é complicado, porque também tinha que ter uma pessoa ali específica para isso, porque as pessoas da escola não têm tempo, não tem como fazer isso, entendeu? Mas já foi um projeto que até que deu certo. Alcrisa, e essa desvalorização que você falou, ela bate bastante até nos grupos produtivos. Durante o meu estágio de conclusão de curso, que eu fiz o ano passado, foi abordado em um desses grupos produtivos que a gente estava acompanhando que as mulheres acordavam muito cedo para fazer o beiju, que é o lanche, que ele sai ali umas 10 horas. Mas não é só uma unidade de beiju, muitas das vezes são 400 unidades, 1.000 unidades. Ou seja, essas mulheres acordavam 3, 4 horas da manhã para fazer isso. Aí chega um menino ali no lanche, pega o beiju, não gostou, joga fora. Ou seja, você vê que a desvalorização do trabalho é muito árdua. Pois é, então é por isso que eu lhe digo que quando fala-se no PT e fala-se no movimento social, eu falo que não existe movimento sem ter alguém engajado na política. A gente precisa eleger pessoas que pensem igual a gente, entendeu? E que tenham essa valorização. Então, assim, o que a gente vê também hoje é essa questão de mulheres. Mulher na política, a gente necessita disso. Não tem. E aí, e só vai representar a gente, vestir a bandeira, quem sente o que a gente sente, que são as mulheres. Então, eu acho que a gente também ainda é um dos gargalos no Brasil, em Queimadas, sabe? Essa questão de ter mulheres no poder, de ter mulheres deputadas, mulheres prefeitas, mulheres vereadoras, entendeu? Para que a gente comece a quebrar esse tabu e busque política pública realmente para as mulheres. Então, assim, você nunca pensou em se candidatar? Rapaz, eu fui candidata. Eu fui candidata quando o seu Deraldo Dias decidiu, no município de Queimadas, lançar candidatura própria. Já não dava mais para coligar, não tinha mais, não vou entrar nesse mérito, porque os atuais ainda estão atual. Mas, assim, eu fui candidata por essa questão de que tinha a bendita cota à parte, né? Então, assim, quando o seu Deraldo Dias decidiu que não ia mais apoiar ninguém, que o PT ia lançar candidatura só, aí ele sentou comigo, com meu pai, eu tinha acho que uns 20, 23 anos, e aí me fez a proposta. E aí, no momento, eu não fui nem para ganhar voto, que eu sabia que eu não tinha, que o povo era uma raiva. O povo tinha uma raiva do PT, bicho. Eu me recordo que eu era... de você. Rapaz, não, até hoje o pessoal me respeita. Rapaz, eu lembro que eu era nova e aí, eu não lembro quais eram os candidatos. Eu só sei que a gente só tinha 10 pessoas nas reuniões. E o povo passava com os comícios. Eu, numa época de namoro, pô, doida para namorar, não podia. Porque os gatinhos iam para os outros comícios. E aí eu ali no PT, só... Candidata, pô, não podia. Aí, senão a pessoa, a candidata do PT notícia. Tá ali, ó, já, quer dizer, tiraram um vídeo meu, disse que eu já pulei. Aí, imagina. Aí eu disse assim, rapaz, aí eu ficava em casa, os carros passando, e eu ali doida, eu falei, eu não vou arrumar um namorado, porque eu sou petista e não posso nem pular depois, senão o povo vai dizer que pulei. Então foi uma fase, entendeu? Que hoje eu acho que foi ali que a gente bateu o martelo e que hoje, se o PT cresceu no município de Queimada, foi naquela decisão que a gente tomou. Mas hoje, gente, aí as pessoas dizem, por que tu não lança candidatura? Gente, ser candidato na nossa região é um negócio muito assistencialismo. Todo respeito, entendeu? É tipo, você tem que ter 90% ali disposta, entendeu? E eu digo direto, me pediram, né, pra você agora, mas eu disse assim, bicho, eu tô com 50 anos, eu tô querendo dormir. E se eu virar candidata, esse celular meu não vai parar. E eu quero dormir. Então, ajudo muito, tiro o chapéu. O povo diz, tô definindo as mulheres, não quer ser candidata. Eu digo, não, mulher, tô velha, tô com 50 anos, mas você já Deus faz o seu trabalho. Você já faz o seu trabalho, né? Você já contribui. Eu digo assim, vai que um dia eu acordo um meio aí e decido ser candidata, dependendo de qualquer coisa. Cris, agora para esclarecer, para não haver dúvidas, olha para aquela câmera ali e fala o seguinte, eu não pulei e não pulo, eu sou petista. Rapaz, eu sou petista antes de nascer, no ventre da minha mãe, eu já era petista. Não pulei, não pulo, eu tenho 30 anos de militância do PT, sabe? Acho que eu digo direto, se Jerônimo pular, eu não pulo, porque é uma questão ideológica minha, não é de Jerônimo. Então, assim, gente, eu não pulei. Eu estou no PT, sempre votei no PT. Quando não voto no PT, voto nos coligados do PT. E sou petista por uma questão de ideologia. Para mim, PT é um projeto político, um projeto que antes de governar,
que meu pai já falava, já dizia que ia dar certo, deu certo, e até hoje está dando. Então, como diz o seguinte, time que está ganhando, ou que está ganhando, a gente não pula. Então, não tem esse negócio de pular, não. Não existe, eu tenho amizade com todo mundo, mas todo mundo sabe que eu sou. Se alguém botou aquele vídeo ali, foi por chacota mesmo. O trabalho vai continuar, né? Vai Cris? continuar. Com certeza. Então, gente, estamos aqui quase finalizando, né, mais um episódio do nosso podcast. Por favor, não esquece, né, de compartilhar aí nossa live, se inscreve no canal, dá aquele like, né? Faz aí várias perguntas que a gente ainda tá por aqui pra ver se a gente consegue ainda fazer uma pergunta aqui pra nossa convidada, mas é isso. Alcrísia, pra gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final pro nosso público. Eu acho o seguinte, a frase final que eu estou falando é que a gente pense no coletivo. A gente pense no governo que venha beneficiar a população. Se fosse para mim votar por... O que a gente percebe muito é muito individualismo. E a gente não precisa, não pode ficar pensando... O governante, ele não é para me beneficiar pessoalmente. O governante, ele é para beneficiar a população. Para fazer obra. Eu me recordo que minha mãe sentava na praça e dizia assim, um dia essa praça do Gregório vai ser feita pelo governo do PT, eu não vou estar viva aqui. Mas vou dizer a vocês que vocês vão ver, meus netos vão ver, e hoje eu vejo. Então, se hoje eu voto no PT, é porque um dos governos no município de Queimados que mais trabalhou. Pode falar o que for, não é puxação de saco, não, entendeu? Não é, entendeu? Porque até não tenho puxação de saco com ninguém, não tenho rabo preto com ninguém, o que eu tiver a dizer com minha mãe, eu digo. Não devo a ninguém, entendeu? Mas é porque o governo que deu e que está dando certo é o PT. E é por isso que o povo tem inveja e fica usando Lula e Jerônimo nos logomarcos, pô. Porque os caras têm moral. Se não tivesse, não botava. Cris, aqui a gente falou hoje sobre coisas muito importantes. A gente falou sobre a inclusão da mulher na política, que inclusive foi uma lei de cotas promovida pelo Partido dos Trabalhadores. Isso. A gente falou sobre a importância da juventude nos movimentos sociais. A gente fez um balanço muito geral. A gente gostou muito de ter você aqui hoje. Muito Convide mais, obrigado. que eu venho. E a você aí de casa, o nosso muito obrigada. E, Felipe, até o próximo episódio, não é mesmo? Até o próximo episódio. Gente, não esquece de seguir Serginho no Instagram para acompanhar todas as novidades do nosso partido, Serginho 13, OFC, nosso vice-prefeito também, @César da Isoplacas, e a Juventude, para não ficar de fora, a Caênia criou um Instagram, @Juventude13 QMDS. Então vamos juntos, porque, Felipe, o trabalho vai continuar.